Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta, tá bom? Eu sou o professor Alfredo, eu vou ficar contigo ligado, te dar mais uma dica aqui esperta em trigonometria, tá bom? Todo esse conhecimento que a gente vai trabalhar com círculo trigonométrico, eu vou te dar a ideia dos eixos seno e cosseno para que a gente possa desenvolver uma questão desse tipo aqui. Parece uma palavra em inglês ou em grego, sei lá, né? É difícil, mas quando a gente pega esse conceito aqui que eu vou te dar, tu vai conseguir resolver uma questão desse tipo em questão de 1 minuto, vamos supor, tá bom? Então fica ligado aí, e se você gostar da nossa aula, dê um joinha aí, dê um like para poder fortalecer e eu poder te ajudar cada vez mais, tá bom? Então vamos lá, olha só. Aqui no círculo trigonométrico, qual é a informação que nós temos que ter? Uma informação principal é que a gente tem que entender que π radiano ele é igual a 180 graus. Isso aqui a gente tem que entender, tá bom? Depois eu vou te dar uma dica de o que é radiano, como é que a gente transforma o radiano, de grau para radiano, enfim, ok? Fica tranquilo que a gente vai chegar lá. Bom, então, observando isso aqui, a gente vai para o círculo trigonométrico. O círculo trigonométrico, ele é medido da forma em graus ou em radianos. Então, ele vai aparecer sempre para ti de duas formas, ou em radianos ou em graus. Então vamos aprender das duas formas para que a gente possa ter um conhecimento mais amplo possível, tá bom? Observa aqui, então a gente começa com 0 grau, tá ok? 0 grau e a gente vai começar a fazer essa medição da tua direita para a tua esquerda, tá certo? Então, se eu começo da direita para a esquerda, é no sentido anti-horário, olha só, a gente vai andar para lá. Então, quando eu começo a medir aqui a partir do zero, quando eu abro esse eixo aqui, ó, nessas duas retas aqui, não paralelas, perpendicular uma com a outra, a gente acaba formando um ângulo bem aqui, ó, um ângulo central de 90 graus. Ângulo central de 90 graus. E a gente sabe que quando a gente tem um ângulo perpendicular desse aqui de 90 graus, o ângulo central, o arco dele mede quantos graus? 90 graus, tá bom? 90 graus. Então, se esse perpendicular aqui tem 90 graus, eu vindo para cá, continuando aqui a seta, eu vou ter 90 graus, eu venho para esse outro lado, somando esses dois, dá quantos graus? 180 graus, ok? Beleza. 180 graus, continuando o círculo, nós temos 180, com mais um quadrante desse aqui, de 90 graus, dá quanto? 270 graus, tá ok? E completando aqui, finalizando a volta toda no sentido anti-horário, nós temos uma volta completa medindo 360 graus, tá bom? Isso em graus, tá ok? Bom, outra informação que a gente tem que ter. Como é que eu faço para transformar o radiano em graus ou graus em radiano? A gente pode aplicar aqui, ó, uma regra de 3 simples. Por exemplo, eu quero saber aqui, ó, que eu não sei, eu quero saber quanto mede esse 90 graus aqui, esse 90 graus aqui em π. Faço uma regra de 3, então fica x, que é igual a 180 graus, perdão. Me empolguei, na verdade, né? Fica 180 graus x, que é igual 90 vezes π dá 90 π, tá certo? Aí fica x é igual a 90 π, que divide 180. Se eu simplificar aqui, ó, 90 por 180, eu vou ter o quê? π sobre 2. Pronto. Então, aí, olha só, já transformamos aqui, a gente está brincando e aproveitando a ideia para transformar em radiano para graus, ou de graus para radiano, ok? Bom, aí em seguida, então, esse 90 graus significa que ele mede quanto? Meio π sobre 2, tá ok? Π sobre 2, deu uma volta toda, dá 180 graus, nós podemos dizer que aqui é o quê? π, tá certo? Se eu pego mais 90 graus aqui, eu posso dizer que isso aqui é o quê? 3π sobre 2,
que é esse 3π sobre 2? Ó, 3π, quanto é 1π? 180 graus. 3π, 540, dividido por 2 dá 270. Então pronto, a gente pode representar de uma outra forma em radianos, tá bom? Esses graus podem ser representados significativamente em 3π sobre 2, ok? E completando aqui, ó, então nós temos o quê? Quantos π aqui nós temos? 2π, certo? Porque 180 é 1π, com mais 180, 2π, ok? Então são informações básicas que a gente deve compreender essa parte. A gente não pode passar batido nessa ideia aqui. Venha comigo aqui. Então nós formamos aqui, ó, nesse círculo trigonométrico, um ângulo de 90 graus, mais um ângulo de 90 graus, mais outro ângulo de 90 graus. E a gente sabe que o ângulo central, a medida do arco é a mesma medida do ângulo central, então a gente consegue identificar. O que a gente pode identificar mais nesse círculo trigonométrico? Bom, que este aqui, ó, nós vamos chamar aqui de primeiro quadrante, tá bom? Porque começa com ele, tá bom? Nós pegamos um círculo e dividimos em 4 partes, essas 4 partes elas são divididas em quadrantes que a gente chama. Você deve ter aprendido lá no ensino médio. Então, esse outro vindo nesse sentido anti-horário, nós temos o quê? Segundo quadrante. Vindo, permanecendo para cá, nós temos o terceiro quadrante. E, insistindo aqui, a gente tem o quê? Quarto quadrante, ok? Então, nós temos aqui esses 4 quadrantes. Guardou a informação? Guarda aí que isso vai ser preciso para quando a gente vir para cá, a gente vai conseguir desenvolver com maior propriedade, tá bom? Então, vamos lá. Recapitulando aqui a ideia rápido, nós temos aqui o círculo trigonométrico, que ele é dividido em graus, que vai de 0 a 360 graus. Esses 360 graus, esse círculo, esses graus podem ser representados também em radianos. A gente já fez uma regra de 3 aqui, que a gente sabe que essa ideia aqui a gente não pode esquecer. 90 graus significa quanto? Π sobre 2. 180 graus significa o quê? Π. 270 graus significa quanto? O quê? 3π sobre 2. E o círculo todo, a volta toda, 360 graus, representa quanto? 2π. Essas informações são interessantes para que a gente chegue isso aqui com maior propriedade, tá ok? Então segue aí comigo. Bom, agora que eu preciso te falar sobre o arco, esses 2 círculos aqui. A gente vai trabalhar o eixo do seno e do cosseno. Esses eixos eles desenvolvem 2 valores, o valor máximo e o valor mínimo. A gente sabe que o valor máximo de um eixo desse aqui positivamente é 1. E o mínimo é menos 1. Então vamos saber quem são esses eixos, ok? Tem um macete aqui para ti. Então vamos pegar aqui os valores deles. Os valores deles aqui, o máximo é 1 e o mínimo é menos 1, ok? Do cosseno também? Do cosseno também. O valor máximo dele é 1 e o valor mínimo menos 1. Agora vamos ver onde esses valores estão, onde a gente se encontra aqui nesses eixos, ok? Bom, eu vou te dar uma ideia aqui que eu achei muito interessante também. Quem é o valor máximo e quem é o valor mínimo? Observa aí. Esse seno, olha só, sem sono. Eu vou te dar uma ideia de que seno, sem sono, ok? Então, sem sono. É uma ideia, tá bom? No caso do arco do seno. E dos cosseno, com sono, tá bom? Com sono. Por quê? É uma ideia, esse é o pulo do gato que a gente precisa, tá bom? Porque olha só, sem sono, eu não estou com sono. Se eu não estou com sono, eu estou aqui em pé, precisando de você, da tua atenção, para que você siga essa ideia. Então, o que eu tenho que observar? Que o eixo do seno é aquele que está em pé. É essa aqui, ó, na vertical, tá certo? Sem sono, eu não estou com sono, está em pé. Então, vamos observar dessa forma. Se esse aqui é o sem sono e está em pé, então nós temos aqui
o valor máximo, que é 1, aqui em cima, e o valor mínimo aqui embaixo, certo? Então, o que eu tenho que saber? Que o seno, o eixo dele central aqui é o que está na vertical, tá bom? Então, nós temos o valor máximo e o valor mínimo. E o do cosseno? Se você pegar esse círculo aqui, ó, girar ele, para que você não se perca, você vai encontrar o eixo do cosseno. Então, se você vira para cá, ó, cosseno. Então, cossono, estou com sono. É só uma dica, uma ideia para que você possa desenvolver, de repente lembrar aí, vai te ajudar pra caramba. Então, se aqui está em pé, sem sono, eu deito, estou com sono. Se eu estou com sono, estou deitado. Então, esse 1 vem para cá, o valor máximo, tá bom? Do cosseno, e o valor mínimo, menos 1. Tá certo? E agora tá completo aqui? Não, porque temos esse eixo aqui, ó, que a gente vai completar com 0 e com 0, tá certo? E esse outro também, 0 nesse eixo e 0 nesse eixo. Então a gente tem 4 aqui, tá certo? Então o que vale pra gente esses 4 pontos aqui, ó, do círculo, tá bom? Então, nós temos o seno, que ele mede mais 1, menos 1. Qual é o seno? O eixo que está em pé ou que está deitado? O seno é sem sono, está em pé. E o cosseno é o que está deitado, tá ok? E aí a gente consegue saber quem são os valores máximos e o valor mínimo, tá ok? Bom, só que aí esses valores, nós precisamos entender e saber quais são os quadrantes que são positivos e quais são os quadrantes que são negativos. Então, os que estão mais próximos do 1, aqui do seno, eles são os positivos, ó, tá bom? E, consequentemente, os outros são negativos, estão mais próximos de quem? Do menos 1, tá bom? Os quadrantes mais próximos do menos 1, aqui no seno, são os negativos. E aqui os positivos são os que estão próximos do 1. Então, seguindo a mesma lógica, esses dois quadrantes são mais próximos desse 1, então eles são positivos, e esses dois quadrantes estão, mais próximo desse negativo. Então, esses dois quadrantes são negativos, tá bom? Pronto! Aí foi só o que a gente precisava para quê? Para poder desenvolver essa lindeza aqui, tá bom? Eu vou te falar, eu vou te indagar agora da seguinte forma. Se eu pergunto aqui para ti, ó, fazendo um teste rápido aqui, qual é o seno de π sobre 2? O que você vai dizer? Como é que você vai saber onde é que está esse seno? Quem é esse π sobre 2? Então, você sabe que o arco que você tem que fazer é esse que está em pé. Qual o valor do π sobre 2? Então, você vem lá no círculo trigonométrico, π sobre 2 é esse, ó, que é 2, aqui é π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Então, o que acontece? Ele quer quem? O seno de 2π, π sobre 2. Então, você vai lá no círculo trigonométrico, π sobre 2 está aqui. Então, qual é o valor do seno? É 1. Pronto, acabou. Acabou a brincadeira, Olha só, você já respondeu de uma forma. Só isso. Aí tu diz, caraca, só isso? Só isso. Muito simples. Quando tu compreende esse círculo trigonométrico, acabou. Tá tudo simples, tá tudo fácil para você, tá bom? Eu vou fazer mais uma aqui para ti. Qual é o seno de π? Qual é o seno de π? Como é que você vai fazer? Já respondeu de cara logo? Então você vem aqui que π é 180 graus, então eu falei em seno. Se é seno, é esse eixo aqui. Se ele fosse π sobre 2, seria quanto? 1. Se ele fosse 3π sobre 2, seria quanto? Menos 1. Mas eu não quero isso, eu quero seno de π. Então, o π é esse que fica bem nesse lado aqui. Então, quanto é que me mede? 0. Pronto, respondeu. Mas só é isso? É só isso. É muito bacana isso, é muito simples, né? Mesma coisa aqui com o círculo do cosseno. Olha só, vamos lá. Qual é o cosseno de 3π sobre 2? Vamos saber? Então, 3π sobre 2 é esse que está nessa posição aqui, 270 graus, tá bom?
Eu não quero do seno, eu quero do cosseno, então ele mede quanto? Olha só, 0, exatamente 0, olha só. 3 cosseno de 3π sobre 2 é quanto? É 0, tá bom? E quanto que é o cosseno de π? Cosseno de π. Aqui é π sobre 2, aqui é π. Então é essa ponta aqui, ó. Então cosseno de π é quanto? Menos 1. Pronto, respondido. Tudo tranquilo, ok? Então espero que isso possa te ajudar, tá bom? É só a gente compreender o círculo trigonométrico e essa dica que eu te dei aqui, quem são esses eixos, e aí pronto, tudo resolvido aí numa boa para você, tá ok? Bom, agora vamos responder essa questão aqui. Olha só, vem comigo aqui. Qual é o seno de 3π sobre 2? Seno é isso aqui, ó. 3π sobre 2 é isso aqui, ó. Então quem é o seno? É quanto? Menos 1. Muito massa, vocês são demais. Olha só, isso aqui é menos 1. Tá ok? Que é seno disso aqui, a gente tem que é menos 1. Qual é aí menos o cosseno de π? Cosseno de π. Π é isso aqui. Então quem é? Olha aqui, π, o cosseno de π é quanto? Menos 1. Então, menos 1. Beleza. Continuando, mais 5 que multiplica o seno de π sobre 2. Seno de π sobre 2, quem é? É 1. Pronto. Fechou a ideia aqui. Vamos resolver logo essa parte de cima, depois você resolve embaixo, ok? Olha só. Aqui, ó, trocando o sinal fica positivo, então aqui dá quanto? 0. 5 vezes 1 dá 5. Então pronto. Aqui em cima vai dar 5. Tá certo? Olha só, muito simples, né? E aqui embaixo, eu estou te explicando, mas você vai fazer de sacada assim, rapidinho, isso aí que eu tenho certeza. 3 cosseno de π sobre 2. Olha só. Cosseno de π sobre 2. Quanto que é? 0. Então nós temos aqui 3 vezes 0, porque o cosseno de π sobre 2 é quanto? É 0. Mais cosseno de 2π. Cosseno de 2π. Quem é 2π? 1. Menos o seno de 2π. Seno de 2π. Aqui eu tenho 2π, quanto que é? 0. Pronto, acabou. Então eu tenho aqui, ó, 3 vezes 0, 0. Esse 0 soma, sobrou quanto? 1. Ou seja, 5 sobre 1, ou melhor, a resposta nossa é 5. Qual dessas aqui alternativas estão corretas? A, B, C ou D? Com certeza é a C. Parabéns, olha só como é tranquilo, né? Então tira o print aí, aproveita essa ideia aí, porque eu acredito que isso vai te ajudar pra caramba aí, tá ok? Então eu espero ter te ajudado e aí uma outra hora a gente dá outra dica muito especial pra você, tá bom? Então, forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.